Todos. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre mais uma técnica de integração que a gente vai estudar, que é a integração por substituição trigonométrica. Então, nós vimos mudança de variável, integração por partes, e na última aula nós aprendemos como integrar funções que envolvem as funções trigonométricas e potências dessas funções trigonométricas. A substituição trigonométrica é uma técnica de integração aplicada quando estamos interessados em resolver integrais, onde o integrando, a função que nos interessa integrar, tem expressões desse tipo, certo? Raízes que envolvem uma diferença ou uma soma de quadrados. Aqui no caso, então, esse primeiro caso seria a raiz de uma constante menos a variável ao quadrado. O segundo caso seria uma constante mais a variável ao quadrado, que aqui a gente está chamando de u. E o terceiro caso seria primeiro a variável menos um valor constante ao quadrado. Então, são três casos de integração por substituição trigonométrica. Algumas dessas substituições podem ser resolvidas por uma substituição mais simples, mas em geral integrais que apresentam esse tipo de expressão envolvendo raízes dessas somas ou diferenças de quadrados precisam ser resolvidas por integração trigonométrica. O primeiro caso de substituição trigonométrica, então, é o caso onde temos uma constante ao quadrado menos uma variável ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Essa substituição, ela pode ser dividida em três passos, digamos assim. O primeiro passo seria escolher a substituição que você vai usar, dependendo do formato do que tiver dentro dessa raiz. O segundo passo seria reescrever a integral, ou resolver, vamos colocar assim, resolver a integral com essa nova variável que a gente vai estabelecer. E o terceiro passo seria, como é uma substituição, voltar para a variável original. Para isso, a gente vai fazer, para cumprir esses três passos, em especial o último, nós vamos fazer uso de um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, nós vamos escolher como hipotenusa o a nossa constante ao quadrado, e como cateto oposto a variável u. Isso por quê? Porque quando a gente aplica o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual cosseno cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado, se eu tenho a hipotenusa e o cateto oposto, o meu cateto adjacente é dado por essa expressão, certo? Então, a gente isolou aqui o cateto adjacente, passou a raiz para o outro lado, como a hipotenusa é a, como o cateto oposto é u, a gente chega, então, exatamente na expressão que a gente precisava, a ao quadrado menos u ao quadrado. Esse triângulo, como eu falei antes, vai ser útil tanto para a gente definir qual é a nossa mudança de variável, quanto para a gente voltar para a variável original após a resolução da integral. Então, qual vai ser a nossa mudança de variável quando eu estiver resolvendo uma integral que envolve essa raiz de a quadrado menos u quadrado? A minha mudança vai ser essa que está indicada aqui nesse quadrinho verde, ok? Por que essa mudança? De novo, olhando lá para o meu triângulo, eu sei que se aqui eu tenho esse ângulo θ, eu sei que seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, consequentemente, eu sei que eu posso escrever a minha variável u como sendo a vezes seno de θ. Da mesma forma, eu sei que cosseno de θ é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, então eu posso novamente ter mais uma expressão envolvendo, eu sei que essa raiz pode ser escrita como a vezes o cosseno de θ, ok? Então, essa mudança de variável que a gente fez é porque ela nos é fornecida diretamente através desse triângulo retângulo. Se o u é a seno de θ, o du é a derivada de seno é cosseno de θ.
Então, a gente pode reescrever, são duas maneiras diferentes de reescrever. Aqui, a gente fez usando o triângulo, ou então, se eu pegar a própria expressão com a raiz quadrada de a quadrado menos o quadrado é a seno de θ ao quadrado, posso colocar esse a em evidência, como a está ao quadrado, eu posso tirar ele da raiz, e a gente sabe que 1 menos seno ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado, usando aquela identidade que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, que está na nossa tabela de relações trigonométricas. Então, são duas maneiras diferentes da gente obter essa relação. Seja utilizando o próprio triângulo, onde eu encontro que a raiz de a quadrado menos u quadrado é igual a cosseno θ, ou então substituindo diretamente o u aqui na raiz, certo? Para poder cortar a raiz com o quadrado, eu tenho que garantir que o meu cosseno é positivo, e eu sei que cosseno é positivo dentro desse intervalo entre 90 e menos 90 graus, certo? Nesse pedacinho eu sei que o cosseno é positivo. Então, eu chego que raiz quadrada de a quadrado menos u quadrado é igual a cosseno de θ. Essas duas expressões são a mesma, deduzidas de formas diferentes, ok? Observando o triângulo, nós também podemos, como eu falei antes, deduzir que essa expressão é a que a gente obtém quando a gente substitui o U por A seno de θ. Beleza? Então, são duas formas diferentes. Ou a gente fixa a nossa mudança de variável e, usando essa mudança, chega nessa expressão. Ou então, a gente usa, vamos colocar assim, opa, vou tentar apagar aqui. Ou então, a gente usa o próprio triângulo e consegue deduzir essas duas expressões, certo? Então, uma delas a gente faz a dedução com a variável, a outra a gente faz a dedução com o triângulo, a gente chega na mesma conclusão. Vocês podem escolher como vocês preferem realizar essa dedução. Então, agora vamos fazer um exemplo, beleza? Então, vamos aplicar um exemplo onde a gente tem um integrando da forma, tá aqui o nosso integrando, então o nosso integrando é 1 menos x quadrado, que é da forma a quadrado menos x quadrado, onde o a vale 1, ok? Então, a gente vai usar essa substituição trigonométrica para resolver essa que é uma integral imediata lá da nossa tabelinha, que eu comentei que a gente não tinha ferramentas ainda, agora a gente vai provar, então, qual é o valor dessa integral. Conforme foi discutido, a mudança de variável vai ser chamar x de a seno θ, e então, como a igual a 1, é a mesma coisa que x ser igual a seno de θ. X igual a seno de θ é uma mudança de variável, então temos que calcular o dx, derivada do seno é cosseno. Então, agora a gente vai na nossa integral e substitui aonde tiver x por seno de x, aonde tiver dx por cosseno de θ dθ. A gente pode fazer a substituição aqui diretamente, mas eu posso lembrar, certo? Então, vamos colocar assim. Eu posso escrever 1 mais x quadrado usando a mudança que a gente estipulou. Então, 1 mais... menos seno ao quadrado de θ, 1 menos seno é cosseno ao quadrado de θ, isso aqui é a mesma coisa que cosseno de θ. Então, eu posso usar toda essa expressão que está aqui na minha integral já diretamente como cosseno, ou fazer esse desenvolvimento. Ou ainda, eu posso usar uma segunda opção, que é usar o triângulo, como eu falei anteriormente. Aqui está o θ, um triângulo retângulo, hipotenusa vale 1, aqui é x. Nessa configuração, esse lado vale necessariamente 1 menos x quadrado dentro da raiz. E aí, eu posso concluir a mesma coisa. Aqui, como eu tenho cateto
Adjacente, eu vou usar o cosseno, então o cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, nós chegamos que essa expressão envolvendo a raiz é igual a cosseno de θ. Então, são duas formas diferentes, não precisa fazer as duas, só estou indicando que pode ser aplicar, perdão, as duas fórmulas de obter o valor dessa raiz. Então, agora resolvendo a nossa integral era dx sobre raiz de 1 menos x quadrado. O dx passou a ser cosseno de θ dθ. A raiz passou a ser também cosseno de θ. Então, a nossa integral fica simplesmente a integral de 1 dθ. Como a variável aqui é θ, isso fica θ mais uma constante. Então, em geral, usando substituição trigonométrica, as nossas integrais vão ser integrais bastante simples de ser resolvidas. Terminamos? Ainda não, porque aqui a solução está em função de θ, e nós precisamos de uma solução em função da variável original, que é x. Como que a gente volta? A gente usa a mesma ideia do triângulo retângulo, certo? Então, se eu sei que posso usar o triângulo, posso usar diretamente a expressão. Se eu sei que x é a, ou melhor, o a igual a 1, né? Se eu sei que x é a seno de θ, eu posso simplesmente isolar o θ usando a função inversa do seno, a função arcosseno de x. Então, isso aqui são funções equivalentes, certo? A função inversa. Ou então, que a gente pode representar na calculadora, né, da gente, vai estar seno a menos 1 de x. Com isso, a nossa integral de dx sobre 1 menos x quadrado, que era igual a θ mais uma constante, fica simplesmente arco seno de x mais uma constante. Ok? Então, essa é a solução da nossa integral. Então, a gente vai precisar lembrar de aplicar pelo triângulo, vai precisar lembrar, constantemente vamos usar essa função inversa, de arco inverso, certo? E lembrar que a gente pode, sim, a ideia é simplificar a integral para conseguir uma integral bem simples de ser resolvida. Deixo para vocês conferirem, então, lá na tabelinha de integrais de vocês, que de fato essa integral era a integral de arcosseno de x. Os outros dois casos, a ideia é semelhante, o que muda é qual é a substituição que a gente vai escolher para trabalhar. Então, quando nós estamos no caso onde eu tenho constante mais a variável ao quadrado, então percebam que agora mudamos o sinal aqui de dentro, eu vou novamente escolher um triângulo que me forneça um dos lados sendo essa expressão raiz quadrada de a quadrado mais o quadrado. E esse triângulo é exatamente esse triângulo aqui, porque essa soma vem exatamente da soma entre os dois catetos. Então, nós temos um triângulo cujo cateto adjacente é A e o cateto adjacente é U, como explicado aqui do lado. Aplicando o teorema de Pitágoras da mesma forma, nós chegamos que a hipotenusa é a expressão que nos interessa, ok? Então, a hipotenusa vai nos fornecer exatamente a expressão que está lá dentro do nosso integrando. Para descobrir qual vai ser a mudança de variável que a gente vai usar, a gente pode olhar aqui para o triângulo, para os lados que são mais simples. Então, para o U e para o A. Qual é a função trigonométrica que usa cateto oposto e cateto adjacente? É a nossa tangente de θ, é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é U sobre A. Então, a mudança de variável que a gente vai usar é A vezes tangente de θ, que é o que está explicitado aqui. Escolhemos essa mudança de variável. O nosso du é derivada de tangente, que é secante ao quadrado, que nós vimos, trabalhamos um pouquinho na última aula. E aí temos duas formas de deduzir
essa expressão envolvendo a raiz. A primeira usando diretamente a nova substituição que a gente criou. Então, nós chegamos que a raiz é A vezes raiz de secante ao quadrado. Para poder cortar o quadrado com a raiz, a gente precisa exigir que o nosso ângulo esteja nesse intervalo, justamente porque secante é o inverso do cosseno e nesse intervalo o cosseno é positivo. Então, duas formas da gente deduzir, como eu falei antes, eu posso usar a mudança de variável que eu estipulei para deduzir como vai ficar esse valor da raiz, ou então eu posso usar as informações do triângulo, as relações trigonométricas desse triângulo, para deduzir como vai ficar o U em termos da nova variável. Então, U vai ser a tangente de θ e a raiz vai ser a secante de θ, certo? Então, também estou usando aqui as relações trigonométricas desse triângulo. Lembrando que aqui a parte da raiz eu tenho cosseno, é cateto adjacente sobre hipotenusa, o cateto adjacente é a hipotenusa é essa expressão envolvendo a raiz. Como eu estou interessada nessa expressão da raiz, eu passo ela para o outro lado e o cosseno dividindo, 1 sobre cosseno igual a secante. Então, são duas formas diferentes de deduzir a mesma expressão, certo? Deixo para vocês o que vocês se sentirem mais confortável. Dada a mudança de variável, descobrir como é que fica a raiz, ou então usar diretamente as relações do triângulo retângulo. O último caso, então, é quando a gente tem novamente uma subtração, mas aqui a variável primeiro e a constante depois. Nesse caso, então, o nosso triângulo retângulo fica com essa configuração, certo? Justamente porque o nosso U, que é o valor que vem aqui antes, precisa ser a hipotenusa, certo? Para a gente poder ter essa dedução. E aí, a nossa mudança de variável vai ser olhar para os lados mais simples. Qual é a relação trigonométrica que envolve cateto adjacente e hipotenusa? Cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno, certo? Então, o cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto adjacente é A, hipotenusa é U. Quando eu isolo o meu U, eu fico com A sobre cosseno de θ, que é a mesma coisa que secante. Ok? Então, deixa eu só botar um pouquinho mais para cá, para ficar certinho. Então, essa é a mudança de variável que a gente vai escolher. U como sendo a secante, derivando a derivada da secante é secante vezes tangente, e usando essa mudança de variável, eu consigo deduzir que essa raiz vai ser a vezes tangente. Para poder cortar a raiz aqui da tangente ao quadrado com a raiz quadrada, eu tenho que pegar um intervalo onde a minha tangente é positiva, então eu preciso estipular o meu θ dentro desses intervalos. Onde a tangente é positiva, isso a gente está falando desse intervalo e desse intervalo aqui do ângulo, pela maneira como a gente mede a tangente. Então, se eu tenho U, eu tenho du e eu tenho como vai ficar a expressão da raiz. Quem se sente mais confortável usando relações trigonométricas, eu sei que tangente é cateto oposto sobre hipotenusa e usando essa informação eu consigo deduzir como vai ficar a expressão com a raiz, e usando o fato que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, eu consigo deduzir que o U vai ficar igual a secante de θ, a secante de θ. Então, são as 3 substituições, todas elas resumidas naquela folhinha de integrais que eu entreguei para vocês. Só uma observação, esses intervalos que a gente definiu de permanência do θ, eles são definidos para garantir que no final da integração a gente possa retornar
a variável u sem nenhum tipo de problema, certo? Sem nenhum problema de você ter dois valores possíveis para retornar, que isso pode acontecer quando nós temos uma função que não é inversível. Então, esses intervalos vão ser úteis quando a gente estiver estudando integrais definidas, que é o nosso próximo tópico, mas deixa isso mais para frente. A gente vai voltar nessa técnica de integração, mas aí prestando um pouquinho mais de atenção nesses intervalos. Como eu comentei antes, lá na tabela de vocês, então, vocês têm essa seção de substituição trigonométrica, e nessa seção está resumido, então, qual é a forma do triângulo e qual é a substituição que a gente vai escolher em cada um dos casos, certo? Então, a gente fez agora a dedução de cada uma dessas expressões aqui, fez algebricamente usando a mudança de variável e fez também geometricamente através das relações trigonométricas no triângulo. Então, essa parte da tabela vai ser bastante útil para a gente usar como consulta e lembrar qual vai ser a substituição que a gente vai fazer. Em relação a essa aula, é isso. Esse vídeo vocês vão assistir antes da aula, e aí nas duas aulas que a gente tem na terça-feira, a gente vai resolver exemplos envolvendo substituição trigonométrica. Até lá!